Boa noite, pessoal. Caros colegas, todos os nossos colegas desse grupo, homens e mulheres. Hoje, após eu assistir o vídeo de Jorge dos Santos, da 82, o depoimento dele aí com relação ao diagnóstico dado a ele, eu me senti na obrigação, coisa que eu já, há um bom tempo, eu já estava com vontade de fazer isso, mas ainda não tinha achado o momento propício. E nesse momento eu achei. Ouvindo a história de Jorge, eu resolvi contar o que ocorreu comigo em novembro de 2017. Me fizeram um diagnóstico, eu falo me fizeram porque desde então o diagnóstico era do médico e não meu. Eu nunca abracei essa ideia de câncer de próstata, ou seja lá qual for o câncer. Eu ouvi a história dele, do médico, e não adotei esta palavra câncer, porque normalmente nós seres humanos, quando vamos ao médico e ele nos passa esse diagnóstico, se a gente entrou com uma certa dúvida no consultório, quando a gente sai de lá, a gente já sai de 0 a 10 com 8 de grau de doença. Né? Você entra lá com 1 e sai com 8 de doença já. Porque a palavra câncer ela vem amarrada atrás como se fosse uma carreta. Né? Na frente o cavalinho chamado de câncer e atrás a carreta empurrando com 30, 40 toneladas para passar por cima dessa carreta, que significa morte. Mas não chega a tanto. Né? Então ele me passou esse diagnóstico. O meu PSA, à época, era de 6,9, indicativo de cirurgia de imediato. Né? O exame de biópsia foi feito também, o que deu Gleason 6, isso são parâmetros criados pela medicina, e que ambos eram indicativo de prostatectomia total. Eu ouvi aquela história e não me deixei abater de forma nenhuma. Eu já tinha uma certa noção de que a verdade seria essa. Então eu passei para pesquisas. Eu fui fazer pesquisas, porque eu sou uma pessoa bastante crente em Deus e acredito que ele, por ser o pai que é, ele não nos daria uma máquina como essa que nós temos, que é o nosso corpo, o corpo humano, com tanta perfeição, e paralelo a isso ele nos desse uma doença que fosse incurável. Né? Isso não é coisa de pai. Então eu nunca aceitei essa ideia de que câncer é uma palavra terminal para qualquer pessoa. Não acreditei nisso e tive provas de que realmente não é. Eu pesquisei e cheguei à conclusão de que eu não precisaria fazer esta cirurgia. Tive um bocado de obstáculos na família, querendo que eu fizesse, e eu fui resistente e falei, não vou fazer. Não vou fazer. Cheguei a ser taxado como suicida, uma coisa que não é para mim, tem nada a ver comigo. E eu levei adiante a minha decisão. Não vou fazer cirurgia e vou resolver esse problema sem tomar nenhum tipo de remédio. Nenhum tipo de remédio. Resultado, iniciei a fazer um tratamento do qual eu pesquisei pela internet. Né? Pesquisei, fiz várias horas de pesquisa e cheguei à conclusão de que eu não precisava fazer esses tratamentos. Câncer não é uma palavra associada à morte. Ninguém precisa morrer de câncer. Ninguém. Em estágio nenhum. A gente pode matar o câncer com coisas simples, com coisas aparentemente banais e que a maioria de nós, seres humanos, não acredita nisso. A maioria não acredita nisso. Porém, eu acreditei e fiz.
Eu pesquisei 2 nomes na internet, Dr. Max Gerson, é um alemão, e doutora Joanna Budwin. Eles têm 2 protocolos que não são iguais, porém são igualmente eficientes na cura do câncer, não importa qual, nem qual estágio. E eu segui esses 2 protocolos, não 100% de um e de outro, porque eu selecionei parte de um, parte de outro e fiz para mim. De imediato, eu cortei da minha vida o açúcar, literalmente, foi da noite para o dia. Cortei o açúcar. Tudo que me levasse a produzir açúcar no meu organismo naquele momento de tratamento, eu cortei. Ou seja, arroz, macarrão, qualquer coisa que fosse usado como matéria-prima a farinha de trigo. Cortei, literalmente. E passei a usar partes desse protocolo, dos 2 protocolos, e para surpresa de todo mundo, não para mim não foi surpresa, porque eu tinha certeza do que eu estava fazendo e do meu objetivo a ser alcançado. O nosso organismo leva um grande tempo para poder adoecer. Nós passamos a vida toda tentando adoecê-lo. Mas quando a gente dá a condição dele se recuperar, a resposta positiva do nosso organismo, ela é rapidíssima. Ela não precisa também de 10, 15 anos, 20 anos para poder dar uma resposta positiva. Portanto, eu iniciei o meu tratamento com esses protocolos, né? Suspensão desses alimentos, que eu ainda vou citar ainda quais foram eles. Quando eu suspendi tudo isso era mais ou menos no dia 13 de fevereiro de 2018. Né? Eu iniciei o tratamento em fevereiro de 2018. Eu tenho todos os meus exames feitos, os iniciais pedidos pelo médico, pelo meu urologista, né, que detectou e diagnosticou como necessidade de cirurgia. Eu tenho todos eles aqui guardados. E o exame de PSA, que é o que denuncia a necessidade inicial dessa cirurgia. E passei a fazer meu protocolo, seguir meu protocolo religiosamente, disciplinarmente, como nós aprendemos dentro dos nossos cursos de polícia. Então eu passei a fazer aquele protocolo e com mais ou menos 45 dias eu fiz um novo exame de PSA para trazer uma satisfação para minha família. E o resultado do meu exame, que era só para mim mesmo, não era para o médico que me diagnosticou, eu fiz e o resultado do meu exame de PSA já tinha caído de 6,9, indicativo cirúrgico, para 2,8, dentro de 45 dias. Continuei com o meu tratamento. E após 90 dias eu retornei ao médico que me deu o diagnóstico inicial e levei o resultado para ele. Ele pediu novos exames e quando eu apresentei os exames para ele, né, ele constatou que, admiravelmente, surpreendentemente, quero dizer, são as palavras dele, que o meu PSA tinha baixado a níveis abaixo da normalidade para um homem da minha idade. E que dali para frente eu não precisaria fazer cirurgia. Ele baixou para 2,4. O normal para homens da minha idade, eu acredito que a idade de Jorge também seria 2,5. Eu acredito que Jorge deve ter aí seus 55 anos. Eu acredito, posso estar errando. Mas é 2,5. O meu tinha baixado para 2,4. Então o resultado do meu tratamento, da minha decisão, foi positiva.
E se ela foi positiva para mim, ela pode ser positiva para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Basta, inicialmente, botar na cabeça de que aquilo é a solução para o problema. Eu fiz isso e tenho minhas provas a serem apresentadas. Caso alguém duvide, né, eu tenho as minhas provas. Já falei aqui dos 2 nomes de médicos. Se houver necessidade, eu posso passar links desses 2 médicos, doutora Joana Budwin e doutor Max Gerson. Do protocolo desses 2, eu só consumi um da doutora Joana Budwin chamado de óleo proteína, que consiste numa mistura de óleo de linhaça com queijo cottage. É um queijo diferenciado, queijo cottage, que posteriormente eu aprendi a fazer dentro de casa. Ele é caro, comprado nos mercados ele é caro. Queijo cottage com óleo de linhaça. Quem tiver a curiosidade de assistir ao vídeo vai ver lá que a indicação é de 2:1 a medida. Ou seja, 2 partes de queijo para 1 de óleo de linhaça. Eu fazia isso 3 vezes por dia. Eram 2 colheres de sopa de queijo cottage para 1 de óleo de linhaça, misturado até virar um creme. E comia esse produto de manhã, meio-dia e à noite. O do Dr. Max Gerson, eu peguei a questão dos sucos, que o dele é a base de sucos. Eu tomava por dia, todos os dias, durante mais de 90 dias, aproximadamente de 1,5 litro a 2 litros de suco de cenoura. Não é suco batido no liquidificador. Esse suco não leva água. Esse suco não leva açúcar. Por incrível que pareça, ele é super delicioso. E fazia sucos também na centrífuga. Eu fazia sucos de abacaxi, de laranja, de maçã verde, de melão. Então fazia vários sucos e tomava. Fazia suco de couve, né? Fazia suco de couve, batia tudo isso nessa centrífuga e bebia. Mas o que eu mais usei todos os dias foi o suco de cenoura. De preferência, cenoura orgânica. Assim diz o protocolo. Então eu misturei as 2 coisas, os sucos de Dr. Max Gerson e o óleo proteína de doutora Joana Budwin. Suspendi naquele momento imediato de tratamento, eu suspendi a comida comum, eu deixei de comer carne, eu suspendi café, eu parei de comer arroz, macarrão, o feijão comum, eu passei a consumir um feijão chamado azuki, que eu só passei a conhecer a partir das minhas pesquisas. Também comia durante o dia somente frutas, verduras e legumes. De proteína, para substituir carne, essas coisas, eu comia somente ovo, não importa se fosse frito, cozido, e nem a quantidade. A quantidade é quanto eu aguentasse comer. Ovo não cozido, frito em óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, nada disso. Eu passei a fritar o ovo em azeite de oliva, que eu não fiz muito, mas óleo de coco, frito no óleo de coco e frito na manteiga. E banha de porco. Passei a utilizar isso aí, comer ovo, peixe e fígado, cozido ou frito. Era a proteína que eu estava utilizando durante esses 90 dias de tratamento. Verduras, frutas e legumes, e a proteína era essa daí. Não passei fome. De forma alguma passei fome. Essas coisas aí suprem normalmente todas as necessidades do nosso organismo. E com menos de 90, com 45 dias, eu dei um basta na questão dos nódulos do
tal do câncer de próstata. A minha próstata, após uma ressonância, mostrava 3 quadrantes dela tomado por nódulos, pequenos nódulos, mas estavam lá. E eu debelei com isso, sem precisar cirurgia e nenhuma medicação. Depois, as minhas pesquisas me levaram a um conhecimento muito maior com relação à suplementação vitamínica e hoje eu continuo não consumindo mais açúcar, não consumo mais açúcar e de forma alguma não consumo produtos oriundos da farinha de trigo branca, né? Voltei a comer meu feijão, voltei a comer minha carne normal, carne de toda a espécie, né? Só restringo bastante o frango de granja. Esse enquanto eu puder evitar, eu evito, mas eu como. Portanto, se a minha busca, o meu tratamento deu certo para mim, pode dar certo para o Jorge. E deve dar certo para o Jorge. A única coisa que eu digo para ele é que ele tem que botar na cabeça dele, ele ou qualquer pessoa que resolva fazer esse tipo de tratamento, não deixar o si funcionar. Porque toda vez que alguém dizia assim, mas Amaury, e se? Na minha cabeça não existe esse si. Não tem si. Eu tenho certeza absoluta que o que eu estou buscando eu vou conseguir e vai ser a solução do meu problema. E assim foi. Então a gente não deve vacilar, a gente não deve titubear na ideia e seguir adiante fazendo o que deve ser feito. Passei a pesquisar outros médicos que eu posso indicar, como no caso do Dr. Laí Ribeiro, é um mestre na informação com relação a tratamento de câncer. Dr. Dayan Siebra, Dr. Flávio Passos. Eu acompanho essas pessoas sempre que posso, eu estou assistindo os vídeos dessas pessoas. Então hoje eu faço a suplementação para mim de várias coisas, né? Esse tratamento do óleo proteína e os sucos que eu tomei durante 3 meses, todos os dias, eu já não faço mais eles. Mas, de vez em quando eu tomo meu suco de cenoura. Faz muito bem. Agora as outras coisas eu faço diariamente até hoje. E não pretendo parar com essa suplementação. A começar pela vitamina D3, né? A K2, cloreto de magnésio, né? Selênio, zinco, coenzima Q10, óleo de coco, que eu como óleo de coco de manhã e à noite, puro, colheradas. Eu como uma colher de óleo de coco. Uso azeite de oliva para quase tudo que eu vou fazer. As frituras minhas hoje são feitas todas com óleo, com banha de porco, e esporadicamente com óleo de coco. Margarina em casa não entra mais desde quando eu comecei o tratamento. Eu como manteiga à vontade, manteiga pura, à vontade eu como. Mas, graças a Deus, só tenho que dizer, não precisei de cirurgia e se eu não precisei, os colegas, os amigos, as amigas também podem fazer isso e evitar passar pelo bisturi. O caro colega Jorge, se ele quer fazer, ele pode fazer, faça. Faça a sua cirurgia. Quer fazer, vai fazer a sua cirurgia. Precisa, você tem urgência disso, vai fazer. Mas faça essa pesquisa que eu estou lhe falando. Faça isso. E mesmo você fazendo a cirurgia, continue fazendo o tratamento que eu estou indicando para você. Porque a recidiva é certa. É certa. Médico nenhum consegue tirar 100% do câncer. Ainda mais no caso que você está dizendo que está adiantado, né? Que ele está adiantado. Então ele tem raízes. Ele vai tirar o que é possível ele enxergar. Mas vai ficar coisinhas pequenas dentro do seu organismo que logo, algum tempo depois, ela vai rescindir.
ela vai voltar. E é por isso que depois desses tratamentos você vai ter que fazer radioterapia e outros casos a quimioterapia. Terrível, terrível. Então, para tentar matar aquilo que não foi possível o médico retirar com bisturi. Então faça isso, pesquise. Você, Jorge, você, colega que está ouvindo, qualquer um pode fazer isso. Beleza? É o que eu queria dizer, né? Não vou dizer de forma nenhuma que ele deva fazer, não, que eu não sou médico. Eu sou curioso. E dentro da minha curiosidade eu consegui um resultado positivo. Só acho que esse resultado positivo para mim pode ser para qualquer pessoa, para qualquer um. Portanto, a mensagem que eu queria passar para todos e que o colega aí consiga transferir isso para Jorge, que está bastante abatido, né, para levantar a cabeça dele e não se deixar abater inicialmente. Lute contra isso de peito aberto. Olhe para frente e diga assim: esse não vai me derrubar. Não vai me derrubar. Não assuma ele, não diga nunca, nem no seu pensamento, eu tenho câncer de próstata. A palavra tem muita força. E quando a gente diz isso, a gente está assumindo. Não assuma um câncer. Não assuma ele. Diga que declararam que existe essa situação comigo. Mas eu não assumo isso. E eu vou lutar contra ele e vou acabar com ele desta forma. Beleza, meus irmãos? Valeu. Eu espero que seja frutífero para alguém. Se alguém tiver alguma dúvida, me procure. Pode entrar no privado, pode ser no grupo. Agora não espere uma resposta imediata porque eu não fico constantemente no WhatsApp. Beleza? Chame no privado, pode até ligar, que eu vou tentar esclarecer mais alguns pontos para quem se interessar. Um abraço a todos e que realmente consigam bons resultados.